meus amigos e minhas amigas. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito dessa obra, A Cirurgiã, da Leslie Wolfe, uma publicação da Faro Editorial. Muito mais do que uma resenha literária, o vídeo de hoje será um grande bate-papo, uma conversa sincera a respeito dessa obra. Eu gostaria muito de poder dar 5 estrelas para esse livro, porque realmente as ideias que a autora teve para construir essa história são maravilhosas. Mas eu tenho que ser justo. Infelizmente ela cometeu algumas falhinhas que me impedem dar essas 5 estrelas. Além disso, eu poderia dizer que há falhas em relação às coisas que não são bem a história, mas que são elementos ao redor dessa história. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Esse é um livro que está carregado de mistério. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado sobre o que vai dizer, sobre o que vai comentar. Nesse sentido, eu pensei muito sobre aquilo que eu posso dizer e sobre aquilo que eu não posso dizer, pois eu odeio muito estragar a experiência das pessoas que me acompanham. E eu já vou dizer que eu tive a minha experiência estragada por conta de um infeliz que escreveu a sinopse desse livro que se encontra aqui nessa contracapa. Então já começo a dar o meu primeiro conselho. Não leiam a sinopse do livro A Cirurgiã. Por quê? A autora, você já vai percebendo, ela vai criando um mistério e ela demora para dar resposta. Só que, como eu li a sinopse, eu já sabia a resposta. Porém, mesmo sabendo a resposta, eu não pude deixar de admirar a construção dela, porque fica nítido. Ela vai tocando num ponto, ela joga lá o negócio para você. Você percebe assim que ela quer instigar essa curiosidade, que ela não te dá a resposta, para depois ela chegar e revelar esse grande segredo. Mas quem leu a sinopse já está ali com a resposta. E eu só lamento. É uma pena. Eu não sei o que passa na cabeça, sei lá, do responsável de não perceber que a autora, porque fica muito claro que a autora ela não queria que a gente soubesse a resposta desse mistério logo de cara, que esse mistério era um chamativo, era uma experiência legal, mas sei lá, o cara é doido ou sei lá, tem prazer mórbido de estragar a surpresa. Mas, como eu já li, né, eu fui a cobaia de vocês, eu já deixo esse conselho: não leia a sinopse. A outra coisa assim que eu poderia dizer que me atrapalhou, mas ela não vai atrapalhar a experiência de vocês, porque eu já vou ajudar vocês, é essa capa. E aliás, eu fiquei muito curioso em saber como seria a capa original, a capa norte-americana. E para o meu espanto, simplesmente essa capa brasileira tem a mesma imagem da capa norte-americana. E isso me fez perceber que talvez o capista e a pessoa que adaptou a capa original, porque adaptar significa tirar o nome estrangeiro e colocar em português. Só isso, essa adaptação. Essas pessoas não tiveram o cuidado de ler o livro. É essa a conclusão que eu tenho. Por quê? A mulher, a cirurgiã, ela é loira. E olha aqui a cor do cabelo dessa cirurgiã. Cabelo escuro. E se vocês forem pessoas, leitores assim como eu, leitores visuais, isso estraga. Por quê? Veja bem, eu quando vou lendo o livro, eu vou lendo a descrição e vou formando a imagem dos personagens e vou visualizando a cena. Só que quando o livro já tem a imagem do personagem, ainda mais um protagonista,
o livro aqui me entregou uma mulher de cabelos pretos, cabelos escuros. Eu já nem precisava da descrição. Eu já fui criando a primeira cena com a cirurgiã, uma mulher de cabelo preto. Eu fui imaginando uma mulher bonita, mas não muito bonita, sabe? Uma mulher elegante, inteligente, porque inteligente já dá para saber porque isso descreve. Então eu fui imaginando. Aí chega, depois que eu caminhei bastante com esse livro, que eu visualizei essa mulher com cabelo escuro, vem a descrição dela. A mulher é loira, mas ela é aquele tipo de loira modelo, tanto é que tem uma propaganda do hospital. E quem que eles escolhem para colocar na propaganda, no outdoor? Essa médica, essa cirurgiã. Então ela tá ali num local aparecendo e a beleza dela é aquela coisa assim, ó, de deixar as pessoas de queixo caído. Aí eu fui meio que, sabe, me deu um choque, eu tive que reconstruir todas as cenas que eu tinha já visualizado ela com cabelo escuro. Aí cheguei na cena dela com cabelo loiro, só que depois eu já tava assim, vivenciando a mulher com o cabelo escuro, que simplesmente esqueci que ela era loira e ela foi seguindo com o cabelo escuro até que alguém chama ela de loira gata. Aí, e aquela coisa de novo, a loira gata, para depois ela voltar a ficar com o cabelo escuro. Ou seja, mesmo que eu tenha tido posteriormente a informação que ela era loira, que era uma loira gata, bonitona, eu já não consegui mais desvencilhar a imagem original. Eu fiquei com ela com o cabelo escuro na mente. Então eu acho que isso atrapalha bastante. Então eu já digo para vocês, se vocês forem leitores visuais que vão formando essa imagem, que imaginem essa mulher já desde o início com o cabelo loiro, porque ela é loira e ela é muito bonita mesmo. A outra coisa que eu diria para vocês é que, embora o livro se chame A Cirurgiã, eu creio que essa obra deveria se chamar A Cirurgiã e a Promotora, porque nós vamos percebendo que esse livro ele vai contar a história de duas mulheres. Nós temos a cirurgiã, que é a Anne, e temos a promotora, que é a Paula. A obra é narrada por duas pessoas. E não pense que é narrada pela Anne e pela promotora. Pela Anne é narrado? Sim. A maioria dos capítulos são narrados pela cirurgiã, pela Anne. E existem alguns capítulos que são narrados em terceira pessoa, e esses capítulos em terceira pessoa são focados na Paula. Então é alguém que está contando as ações da Paula. Todos os capítulos que são narrados pela Anne são focados nas atividades dentro de um hospital ou em coisas relacionadas ao hospital. O da Paula, ele é narrado contando as ações da Paula a partir de uma investigação que ela está realizando. E eu diria que talvez a autora ela tivesse sido muito mais rica nessa trama se ela tivesse colocado a Paula para narrar. Creio que se a Paula narrasse, se a gente tivesse o ponto de vista da Paula, essa leitura seria muito mais interessante. O livro vai começando mostrando a Anne narrando uma operação de coração de um paciente. Então ele vai dando detalhes, ela melhor vai dando os detalhes dessa operação. Ela está seguindo todos os procedimentos. Nós sabemos que a Anne é uma cirurgiã ótima. Nenhum paciente morreu nos braços dela. Ela é considerada uma das melhores cirurgiãs cardíacas ali do hospital, e por esse motivo que ela foi utilizada para ser a propaganda. Não foi somente a beleza, mas o talento dela.
Outros médicos já haviam tido experiências de pessoas morrerem, mas a Anne não. A Anne ali, perfeita. Só que nessa operação, pela primeira vez, ela não consegue salvar o paciente. Simplesmente depois que ela realizou todos os procedimentos da operação, o coração se nega a bater novamente. Ela não entende por que esse coração não bate. Ela faz todas as técnicas, mas o coração fica ali parado. Nesse momento que ela encontra o coração parado, ela olha para o paciente e ela reconhece o paciente. E então, o que acontece? Não tinha mais nada que ela pudesse fazer. O paciente estava morto. Só que quando ela reconhece, ela, ela, ela descobre que aquela pessoa é alguém que ela tem muita raiva, que ela tem ódio. Então o que ela faz? Ela estava ali aflita, porque tenho que salvar a vida desse homem. Aí no momento que ela vê, não, eu odeio esse homem, ela para. Então isso gera a impressão, porque quem faz cirurgia não faz a cirurgia sozinho. Quem está em volta, imagina, nossa, ela parou. Ela não fez nenhum esforço para salvar a vida dele. Foi essa impressão que ela gerou na sua equipe. E havia um médico anestesista que detestava a Anne. Ele estava ali porque não tinha outro médico anestesista para fazer companhia naquele momento, naquela cirurgia. Sabe, eles não se bicavam. Então ele ficou meio com raiva. Ele criou uma espécie de acusação dizendo que ela foi omissa. E a própria Anne, por sua vez, também ela ficou meio na dúvida. Ai, eu sei que eu não poderia fazer mais nada, que ele estava morto. Mas será que se eu tentasse, talvez eu não tivesse salvado a vida dele, sabe? Ela mesma, ela não sabia se ela matou, sabe? Ela ficou confusa com ela mesma. Se ela matou, se ela não matou. Mas o que a narração indica é que não, ela não matou. Só apenas coincidiu. O cara não tinha mais chance. Ela viu e meio assim, merecia morrer, ficou tranquila e acabou. Mas eu vejo isso também como um ponto fraco. Como assim? Ela reconheceu na hora. A Anne, pela história, nós já sabemos que ela. E mesmo que a história não dissesse, se o médico vai operar alguém, ele costuma ver antes o paciente. E no caso aí, a Anne ela tinha visto o paciente 2 vezes. Quer dizer, ela teve conversas longas com esse paciente 2 vezes e só foi reconhecer no meio da operação, depois que o coração dele não bate, e ficou com raiva, sendo que ela já tinha ódio dele. Então eu achei que isso foi um ponto fraco do livro. Dá uma desculpa que ele veio consultar ela, ele estava de barba e que durante a operação ele estava sem a barba. Mas ele tinha uma cicatriz, ou melhor, uma espécie de mancha na testa e a barba não cobre. E essa mancha é meio que foi o motivo dela ter identificado, dela ter lembrado: nossa, esse homem não presta, esse homem é um canalha, eu tenho muita raiva dele. E aí tem uma história que eu não posso contar para vocês, que é o motivo dessa raiva. Mas, sei lá, eu acho que a autora poderia ter construído melhor esse negócio. Aí nós vamos ter os capítulos falando da Paula. A Paula, isso não é revelado, não sei por que cargas d'água, tem muita raiva da Anne. A Anne não faz nem ideia da existência da Paula. Mas a Paula tem um ódio mortal. A Paula é promotora. E a partir do momento que ela sabe dessa operação que tem uma falha, ela tenta a todo custo provar que a Anne matou, que a Anne foi omissa, que a Anne assassinou, que a Anne é uma criminosa. O motivo desse ódio eu só fiquei sabendo no final, eu não posso contar para vocês. Mas ela tem esse ódio mortal. Existe um lance de uma inveja, isso não é spoiler, isso eu posso falar, que ela diz assim: mas essa mulher,
ela teve tudo fácil, ela teve tudo do bom e do melhor, ela nunca lutou, ela nasceu rica, sabe? A Paula recrimina a Anne como se ela tivesse culpa de ter nascido numa família rica, de ter tido boas condições, e é uma inveja total. E aí a história vai prosseguindo, com a maioria dos capítulos sendo narrados pela Anne, falando da sua vida no hospital e dos sentimentos dela de se sentir perseguida pela Paula, enquanto nós vamos ter alguns capítulos, mas não é a maioria, mas esses poucos capítulos são bem marcantes e mostra bem a ação da Paula. Nós vamos vendo a Paula assim como uma grande vilã que quer aí, ó, massacrar a Anne, e ao mesmo tempo nós vamos ficando meio na dúvida se a Anne é criminosa, se a Anne não é criminosa, a própria Anne não se entende, e a coisa vai se prosseguindo, cheio de mistérios aí a serem resolvidos. Chega um momentozinho aí que o livro fica chato, mas são poucas páginas. Aí o livro dá uma reviravolta e assim, vem umas descobertas assim tão intensas, mas tão fortes que, ó, apesar de ter gostado, eu vou dizer para vocês que eu fiquei cansado. Sabe, o negócio é tão intenso que você, sei lá, me deu uma espécie de estafa mental. Eu fiquei assim, meu Deus, a mente cansada, mas muito cansada mesmo. E é uma pena que eu não possa lhes dar mais detalhes. O que me resta dizer para vocês é que realmente o livro é fabuloso e que se não fossem as pequenas falhas eu daria 5 estrelas, e eu estou muito assim triste de não poder dar essas 5 estrelas. Às vezes a vontade é meio que fechar os olhos para esses defeitos e jogar 5 estrelas. Mas aí as pessoas vão ver, nossa, mas ele não percebeu essas falhas? Não, tem. Tem essas falhas, não posso ser injusto com vocês, mas eu vou dizer que mesmo essas pequenas falhas, vocês vão ter uma experiência indescritível da leitura e vão ver muitas coisas sobre inveja, sobre aparências que enganam, sobre confusões de sentimentos, revelações. Vocês vão aprender a meio que a sentir que a gente sempre tem que estar com um desconfiômetro, porque às vezes pessoas que nos cercam e que parecem boas não são bem aquilo. Apesar que eu acho que todo mundo já sabe, né? Tem tanta pessoa boa que nos cercam, e essas pessoas boas no fim se revelam outras coisas. E é sobre isso que o livro trata. E vou deixar o link de compra na descrição desse vídeo para vocês adquirirem. E vou insistir, mesmo com os defeitos, leiam. Eu tenho certeza que, apesar do livro não merecer as 5 estrelas, vocês não vão se arrepender de fazer essa leitura, sabe? Eu defendo a leitura dessa obra e é um daqueles casos raros. Não merece 5 estrelas, mas é um livro favoritado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!